primeira igreja, a igreja dos apóstolos, como ela era, como ela funcionava. E sabe, eu acredito de verdade que a gente precisa se inspirar nessa igreja, para que a gente seja de verdade uma igreja que desfruta de comunhão, que seja forte, que seja poderosa, em nome de Jesus. Vocês podem acompanhar essa leitura, Atos capítulo 2, versículo 42, diz assim: naquele dia, cerca de 3.000 pessoas foram convencidas por aquela palavra, batizadas e arroladas, ou seja, se tornaram membros da igreja. Elas passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. Todos ficaram perplexos com os sinais e maravilhas realizados por meio dos apóstolos. Os crentes viviam numa harmonia maravilhosa e tinham tudo em comum. Vendiam o que possuíam e deixavam os recursos à disposição para atender às necessidades de quem precisasse. Eles seguiam uma disciplina diária de cultos no templo, seguidos de refeições nas casas. Cada refeição era uma celebração vibrante e alegre, com muito louvor a Deus. O povo da cidade apreciava o que via. Todos os dias o número deles aumentava e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Sabe, esse é basicamente o retrato da igreja, a maneira como eles viviam, as características daquele grupo, da igreja dos apóstolos. Mas olha só, gente, o tempo mudou, não é verdade? O tempo mudou. Então assim, a gente não vive como eles viviam antes, a característica da sociedade mudou bastante, e algumas práticas também acabaram mudando. O ritmo do mundo hoje é outro, bem diferente do que era. A gente está inserido numa outra cultura, num outro padrão, aliás, de outros padrões. Os costumes são diferentes, sabe? E esses são alguns dos motivos porque hoje a igreja é diferente dessa primeira igreja que nós acabamos de ler. Esse é um dos motivos porque hoje a igreja não carrega de maneira mais forte as mesmas características daquela igreja apostólica. Agora, as pessoas se convertem hoje, como antes, mas hoje mais, com uma bagagem pessoal, cultural, muito diferente do que aquela igreja no passado. E aí a gente entra, se converte, começa a fazer parte de uma comunidade de salvos, de gente que crê em Jesus, que desfruta da mesma fé. Mas a gente começa a ter algumas dificuldades, muitas vezes, de adaptação. A gente começa a ter algumas dificuldades de vivenciar as mesmas coisas, justamente por conta dessas questões pessoais, sabe, dessa bagagem cultural de costumes que nós recebemos e vivemos até hoje. O que acontece então nós somos igreja. Você é igreja, diga amém. Mas a gente precisa reaprender a ser igreja. E é sobre isso que eu quero essa noite estar falando. Reaprendendo a ser igreja. Porque a gente precisa realmente reaprender algumas coisas, colocar em prática aquilo que é bíblico, mas que talvez tenha sido enfraquecido, diluído na nossa vivência e na nossa fé. A gente precisa, em nome de Jesus, recuperar para poder viver o melhor que Deus tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Agora, antes, nós vamos assistir uma sketch e retrata um pouco da comunhão da igreja. Meus adolescentes, galera boa de Deus. E aí, tudo bom, gente? Vem pra cá, vem pra cá. Eu quero que vocês contem um pouquinho o que está acontecendo com vocês. Tá tudo ótimo, Jesus. Entendemos o poder da comunhão e estamos cada vez mais unidos a favor do teu reino. Nossa, vocês não sabem como eu fico feliz de saber isso de vocês. Estamos cada vez mais orando e estamos querendo ficar mais perto de ti, Deus. E estamos ganhando almas para ti. Não é não, galera? É isso aí, galera.
Até porque comunhão não é um saco de batatas, é purê de batatas, né, Jesus? Nossa, vocês não sabem como eu tô orgulhoso de vocês. Tô muito feliz. Deixa eu dar um abraço a todos vocês aqui, gente. Eu fico muito orgulhoso de vocês. Vocês não sabem quanto. Valeu, Jesus. Cara, como eu fico feliz com esse pessoal, cara. Eu fico muito orgulhoso desse pessoal. Grande mestre! Ai, vem cá, meu mestre, meu Jesus. Dá um abraço aqui. Grande Raíssa. Ai, Jesus. Deixa eu falar uma coisa. Ah. A gente já mudou outra semana de aprendizado. Eu quero saber se você está aprendendo, porque nas outras semanas foi difícil de te entender, hein? Então, assim, mais ou menos, né? Porque se essa semana não é pra mim, não, acho que hoje eu nem vou no culto. Preciso não. Vou pro culto hoje Como não. assim você não vai no culto? Como assim não é para você? Comunhão é fundamental para qualquer um, seja lá na igreja, no trabalho ou na escola. Comunhão é preciso. Então, José, porque assim, eu sou assim, mais do bonde do eu sozinha, sabe? Cada um por si, Deus por todos, né? Sozinha eu sou mais forte dessa parada aí, Jesus. Eu gosto de comunhão e me tem... Não, não é comigo não, gosto não. Ah, então tu é de sozinho? Então beleza, valeu, tchau. Calma aí, Jesus. Não, Jesus. De você, do Senhor, eu preciso. Da igreja não, mas do Senhor eu preciso. Se você não precisa da minha igreja, você não precisa de mim, né, querido? Mas Jesus, deixa eu te explicar, Jesus. Eu não preciso da igreja, eu consigo sozinha. Consegue nada, faz o seguinte, essa semana é culto da comunhão. Então vamos lá ver se você aprende alguma coisa. Jesus, calma aí, Jesus. Calma aí, nada. Aleluia. Bem, eu gostaria que você lesse comigo essa frase. Pode soltar, por favor, Jesus. Jesus nunca organizou uma instituição, mas uma comunidade que vivesse os seus padrões e se engajasse em seus propósitos. Você pode ler isso comigo? Vai. Jesus nunca organizou uma instituição, mas uma comunidade que vivesse os seus padrões e se engajasse em seus propósitos. De verdade. Sabe, queridos, quando nós falamos de igreja, a gente não está falando de um templo. Quando a gente fala de igreja, a gente não está falando de uma organização, de uma instituição. Mas nós estamos falando de uma comunidade, de pessoas que desfrutam da mesma fé, que creiam na palavra e são prontas a assimilar os valores e os propósitos de Deus para fazer aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Eu quero pegar o versículo que há pouco nós lemos, versículos 41 e 42 de Atos 2. O mesmo texto diz assim: naquele dia cerca de 3.000 pessoas foram convencidas por aquela palavra, batizadas e arroladas. Elas passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. Eu quero me utilizar dessas 4 frases aqui sublinhadas e comentar a respeito delas, porque de maneira reduzida isso não é apenas isso, mas aqui resume 4 coisas fundamentais para a igreja, e nós que precisamos reaprender a ser igreja. Aqui existem alguns segredos que nós precisamos redescobrir e pôr em prática. Seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. Portanto, eu quero dizer essas 4 coisas para vocês, mas também usando um termo diferente. Por isso, em primeiro lugar, um novo padrão de vida e fé. Você pode dizer isso comigo? Vai! Um novo padrão de vida e fé. Ok, a gente precisa reaprender e ter um novo padrão de vida e fé. Queridos, olha só, quando nós somos chamados, quando um certo dia Jesus te atraiu, e você viu e ouviu o Evangelho, e aquilo que você leu ou ouviu, aquilo começou a fazer sentido na sua vida. Sabe, aquilo que até então desprezado, ignorado e visto sem nenhum tipo de cuidado especial, mas algum dia a palavra tocou o seu coração. O Espírito Santo falou alguma coisa contigo, e esse fenômeno espiritual que a gente não explica,
mas alguma coisa dentro de nós. Isso de fato começou a fazer sentido, mexeu com a gente, até que a gente toma uma decisão e diz assim: ok, eu quero então Jesus na minha vida. Agora, a partir desse momento que você dá esse passo para o reino de Deus, a gente entra em uma nova cultura, em um ensino novo. E diz o texto, então, que os apóstolos, a igreja vivia o ensino dos apóstolos. Os apóstolos estavam então ensinando aquele povo recém-convertido o que de fato significava o evangelho, o que na prática era ser uma igreja. E então nós podemos ver, por exemplo, em Efésios capítulo 4, versículos 1 a 3, que diz assim: por isso eu, que estou preso porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, sejam educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Olha aqui para mim um pouquinho. Quando nós nos tornamos igreja, nós precisamos entender que nós somos inseridos em um novo padrão de vida. Gente, existe um novo padrão moral, que a gente precisa viver, aceitar, assimilar, se engajar. Sabe, existe um novo padrão comportamental que a gente precisa entender. A gente agora vive de uma maneira diferente. As nossas escolhas, as nossas opções, elas se fundamentam na palavra de Deus. Eu creio no que eu creio, porque a palavra de Deus diz. Eu quero o que eu quero, porque a palavra de Deus diz. Eu vou para onde vou, porque a palavra de Deus diz. Porque eu priorizo o que eu priorizo, porque a palavra de Deus diz. Aquela igreja no passado, como a igreja hoje, precisa entender isso. Nós, ao entregarmos a nossa vida para Jesus, nós somos chamados a viver assim, em um padrão moral diferente. Então, queridos, olha só, todas as qualidades possíveis precisam ser vistas e desenvolvidas em nós. Amém? Sabe, tudo que é bom precisa estar em nós. Tudo que é bom precisa fazer parte de nós. Tudo que é bom precisa sair daí dos seus lábios. Porque nós agora somos chamados a viver esse novo padrão. Nós somos chamados a enxergar a vida com um padrão de fé, com um olhar diferente. A espiritualidade, o sobrenatural, o que está por trás do material, do comum, precisa ser visto agora por nós através das lentes da palavra de Deus. Então nós cremos no que cremos, a partir do ensino dos apóstolos, a partir daquilo que a Bíblia diz. E aí não há como você simplesmente um dia ter dito: sim, Jesus, eu te quero, e não ter se envolvido com a sua palavra. Portanto, querido, em nome de Jesus, eu quero chamar a tua atenção essa noite, porque para a gente voltar a ser igreja, e é o que Deus quer, a ser igreja bíblica apostólica, a gente precisa entender uma coisa: a gente não vive da maneira que a gente quer viver. A gente não vive por achismo. A gente não toma decisões simplesmente porque acha isso ou aquilo melhor. Mas tudo que fundamenta a nossa vida, todos os nossos valores, todos os nossos princípios, nós nos baseamos na palavra de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Então esse é o fundamento da sua vida. Diga comigo: a palavra de Deus é o fundamento da minha vida. Pela palavra de Deus eu tomo as minhas decisões. Pela palavra de Deus eu faço as minhas escolhas. Pela palavra de Deus eu vivo a minha vida, em nome de Jesus. Agora eu quero dizer para você também, para a gente aprender a ser igreja, ou reaprender a ser igreja, a gente precisa, em segundo lugar, ser um instrumento de Deus para a igreja e o mundo. Você pode repetir essa frase, por favor? Um instrumento de Deus. Todos juntos, vai. Um instrumento de Deus para a igreja. Sim.
Quando o que nós lemos há pouco diz, eles foram chamados para a vida em comunidade. A vida em comunidade. Presta atenção aqui. Sabe, a vida em comunidade nos arranca do nosso egoísmo e nos transforma em instrumento de solução de Deus para a vida de alguma pessoa. Há pouco, aliás, no início, o Jefferson falou exatamente isso. Ele comentou sobre essa questão. Amém. Okay, isso é vida em comunidade, hein? A gente não está isolado. A gente está inserido nesses contextos. E aí, gente, sabe de uma coisa? A vida em comunidade é o que nós podemos chamar de... Nós fomos transformados em instrumentos de Deus para a igreja e para o mundo. Porque uma vez que você se tornou igreja, você não vive mais para você mesmo. Uma vez que você se tornou igreja, a sua vida ela tomou uma abrangência e uma utilidade muito maior. Você poderia até então viver exclusivamente para os seus próprios sonhos pessoais. Você podia viver simplesmente para a sua própria família. Você podia até então, antes de entregar sua vida para Jesus, você poderia viver apenas para os seus projetos e intenções. Mas depois que você se torna igreja, você se torna um instrumento nas mãos de Deus para abençoar alguém. Portanto, querido, eu quero te dizer em nome de Jesus, o que o Jefferson falou no início é exatamente isso. Você é a solução de Deus para a vida de uma pessoa. Entenda isso. Você é a solução de Deus para a vida de uma pessoa. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer assim: por ser igreja, eu sou a solução de Deus para a vida de alguém. Sabe, muitas vezes nós somos justamente esse instrumento de Deus para abençoar uns aos outros, para abençoar a própria igreja. E não dá para ser igreja e viver isolado. Não dá para ser igreja e abrir mão de ser uma bênção, abrir mão de ser útil, de ser produtivo. Não dá, é inconcebível a ideia da gente entregar a vida para Jesus e se tornar igreja de Cristo e simplesmente viver para nós mesmos. Agora a nossa vida, ela ganha propósitos. E uma vez que ela ganha propósito, um desses propósitos é abençoar uns aos outros. A palavra de Deus tem aquilo que nós chamamos de mandamento da mutualidade. São vários mandamentos em que existe a expressão uns aos outros. Diga comigo, uns aos outros. Diga uns aos outros. Então assim, uns aos outros só faz sentido se nós estivermos em comunidade. Uns aos outros só faz sentido se nós estivermos juntos. Esse uns aos outros, a palavra de Deus, só faz sentido se você de fato for igreja, parte do corpo de Cristo, um membro presente. Porque não dá para pôr em prática esses mandamentos uns aos outros. Se você estiver isolado, se você estiver longe, se você estiver dentro de casa, se você achar que pode viver a sua fé em Cristo Jesus sozinho e não na coletividade, se você achar que pode ser crente dentro de casa e não reunido como igreja de Cristo, como membro do corpo de Cristo, o que acontece? Você nunca vai pôr em prática os mandamentos da mutualidade. Você nunca vai poder experimentar uns aos outros. Ou seja, você não vai conseguir ser um instrumento de Deus para a igreja e para o mundo. Portanto, eu gostaria de ler com vocês alguns mandamentos da mutualidade. Ok? Eu vou pedir para que todos nós leamos juntos cada um deles. Vai lá. Obviamente eu não coloquei todos, mas alguns. Gálatas 5:13, vamos todos? Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros, mediante um amor. Só o finalzinho, sirvam uns aos outros, mediante um amor. Depois, em Colossenses 3:13, leiamos todos.
suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Peraí, Jefferson, você pode repetir o que está sublinhado? Vamos. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Colossenses 3,16, leia comigo. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Repita o que está sublinhado. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Mais uma vez. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. 1 Tessalonicenses 4:9, vamos todos. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. A se amarem, mais uma vez, a se amarem. Depois, em 1 Tessalonicenses 5:11, leia comigo. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Leia o que está sublinhado. Exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. Hebreus 13, verso 3 diz: pelo contrário, diga, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Pega a mão de quem está do teu lado aí, vai. Pega a mão dele e leia o que está sublinhado, vai. Encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Também Hebreus 10:24 diz: e consideremo-nos uns aos outros. Diga isso novamente. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. E Hebreus 10:25 diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns, mais uma vez, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Quero encorajar você a fazer esse exercício do uns aos outros na palavra de Deus. Sabe, queridos, e esses mandamentos, eles precisam ganhar relevância na sua vida. Eles precisam se tornar alguma coisa importante para você. Porque quando a palavra de Deus diz uns aos outros, está dizendo: ei, nós estamos nessa, para enfrentar essa vida juntos em nome de Jesus, para viver a nossa fé juntos em nome de Jesus, e para viver o que Deus tem para nós juntos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Mais uma vez você pode pegar a mão dessa pessoa e dizer assim: nós estamos juntos nessa, e vamos vencer juntos em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor aí? Aleluia! Porque ser igreja significa se tornar um instrumento de Deus para a igreja e para o mundo. Você é convocado para isso, querido, a se tornar esse instrumento de Deus e abençoar alguém. Reaprender a ser igreja, em terceiro lugar, significa ser um apoio para os momentos difíceis. Você pode dizer isso comigo? Um apoio. Quando em Atos capítulo 2, o texto que nós lemos, ele diz sobre as refeições comunitárias. As refeições comunitárias era um momento para eles sentarem, se reunirem, estarem juntos. Sabe como muitas vezes um copinho de café não, a gente não pode mais beber café. Um copinho de Coca-Cola é capaz de parar a gente. Sabe quando a gente está no momento na igreja, na cantina, aí no finalzinho a gente para. Como a gente é capaz de parar para comer. A igreja também parava naqueles dias. Ela tinha o seu momento de fazer as suas refeições comunitárias. Eram refeições coletivas, em que
naqueles momentos, eu não tenho dúvida alguma, as conexões eram feitas. Quando a gente para conversar, quando a gente para conhecer uns aos outros, é nesse momento que a gente conhece os problemas dos outros. É nesse problema que a gente conhece as carências e os traumas e as dificuldades uns dos outros. Queridos, muitas vezes a gente é levado a um relacionamento tão superficial na igreja. Às vezes muito mal a gente se conhece pelo nome. Muito mal a gente se chama pelo nome. A gente é capaz de ser membro de uma igreja durante 2 anos, 3 anos, 4 anos e não saber o nome de todo mundo. Eu não estou falando de uma grande igreja, eu estou falando de uma igreja pequena. Isso simplesmente revela a superficialidade dos nossos relacionamentos. Sabe por quê? Está faltando parar e comer juntos. Está faltando parar e almoçar juntos, parar e jantar juntos. Está faltando parar para comer e conversar e começar a se conectar com os nossos irmãos. Porque sim, se nós fomos chamados para viver a nossa fé também nessa coletividade, nós somos chamados para ser então instrumentos de Deus, para abençoar uns aos outros. Mas como eu vou te abençoar se eu não te conheço? Como eu vou ser um instrumento para suprir necessidades na sua vida, que se eu não sei quais necessidades são essas? Como eu vou ser um instrumento de Deus para orar de maneira objetiva, específica, por um problema que você está passando, se eu nem conheço o seu problema? Aleluia. Nós estamos vivendo, gente, em nome de Jesus, um tempo para reaprender a ser igreja. E ser igreja faz parte a gente parar e conversar, a gente parar e se conhecer. Olha, não deu para fazer hoje, mas nós teríamos o jantar aqui hoje. De verdade, a gente organizou um jantar hoje, porque de verdade eu queria que vocês parassem. Eu queria que a gente se conhecesse. Eu queria que você perguntasse o nome de uma pessoa ou de outra, sabe? Enfim, não tem jantar, mas tem cantina. Bem, gente, no final todo mundo para a cantina e faz alguma coisa, abençoa ali. Mas, ok, eu quero fazer que isso seja uma coisa prática nesse momento. Você conhece o nome aí? Eu quero que você, você vai perguntar pelo menos o nome de 2 pessoas que você não sabe o nome dela, membro da igreja ou não. Você vai perguntar. Você pode sair do seu lugar se você quiser, mas você vai perguntar o nome dessa pessoa, porque a gente precisa se conhecer um pouco mais. Você pode fazer isso? Vai. Ok, 12 minutos para você perguntar. 12 minutos, faça isso, por favor, em nome de Jesus. Você precisa guardar o nome dessa pessoa, ok? Porque domingo que vem você precisa chamá-la pelo nome. Entenda isso. Domingo que vem você precisa dizer oi. Qual é o seu nome mesmo? Ok. Domingo que vem você precisa chamá-la pelo nome. A gente precisa romper, sabe, esse vazio dos relacionamentos. Em nome de Jesus, se a gente quiser de verdade reaprender a ser igreja. Romanos 12, versículo 10 diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Você pode dizer isso, vai? Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Eu quero terminar dizendo, em quarto lugar, para reaprender a ser igreja, a gente tem que ser um meio para experimentar um sobrenatural. Nós, eu e você somos instrumentos de Deus, nós somos uma ferramenta de Deus, nós somos um meio, seja do ponto de vista individual ou coletivo, para a gente experimentar
Em Atos capítulo 12, o texto que lemos diz que a igreja estava vivendo a prática da oração. Prática da oração. Era uma igreja que orava, sabe, que buscava o Senhor. Gente, entenda isso. É a oração que nos transporta para o céu. É a oração que traz a atmosfera de Deus para a terra. Poucas coisas, de verdade, poucas coisas são tão fortes, são tão intensas, do ponto de vista espiritual, do que a oração. Agora nós precisamos, em nome de Jesus, entender, romper com o natural, porque entendemos, queridos, olha só, o nosso Deus é um Deus de poder e de milagres. Você pode dizer amém? Amém. Diga, o meu Deus é um Deus de milagres. Então nós precisamos romper com aquilo que é natural, com aquilo que é comum, que é físico, sabe? A gente precisa entender que existe algo além, mais profundo, que a gente pode experimentar, e Deus quer que a gente experimente. E tudo isso vem através da oração. Aquela igreja apostólica que estava naquele momento aprendendo a ser igreja, era uma igreja que conseguiu ser igreja, porque é uma igreja que compreendeu que se queremos alcançar o poder de Deus, nós temos que orar. Se nós queremos alcançar milagres e vitórias, nós temos que orar. Se nós queremos romper com a religiosidade, nós temos que orar. Se nós queremos experimentar algo além do natural, nós temos que orar. Porque o sobrenatural de Deus vai se manifestar através da oração da igreja. Por isso, eu sei o quanto nós podemos experimentar milagres e bênçãos e vitórias quando a gente pode orar juntos e contar com a oração dos outros. Diz Atos 4, versículo 41, uma reunião de oração que os discípulos fizeram. Diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. E diz, depois de orarem. Diga comigo, depois de orar. Diga, depois de orar. Sabe, experiências sobrenaturais acontecem depois de orar. A gente experimenta a glória de Deus depois de orar. Pessoas se convertem depois que a gente ora. Pessoas são curadas e libertas depois que a igreja ora. Pessoas experimentam mais de Deus depois que um povo está disposto a orar. Sabe, é depois de orar. Eu quero dizer isso para você essa noite. O quanto existem pessoas esperando um milagre, uma bênção, salvação, libertação, transformação. Elas vão conseguir depois que a gente orar. Diga assim, depois que eu orar. Em nome de Jesus. A gente